Olá, boa noite, caros alunos. Aqui é o professor Pablo, né? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre inflamações, né? É, Na primeira videoaula, né, nós tivemos um pequeno contratempo no finalzinho, né? Pequeno acidente com meu filho, mas deu para compreender essa primeira parte, né, sobre essa parte da patologia, sobre inflamação aguda e crônica. Enfatizei sobre que essa inflamação ela possui os sinais cardeais da inflamação, mostrei para vocês na última aula. Mostrei que para gerar inflamação envolve vários tecidos do corpo humano, né? E aqui na aula de hoje eu vou dar continuidade nesses tecidos, né? Quais situações estão envolvidos para gerar inflamação, ok? Então aqui nós iremos falar, né, sobre os fenômenos vasculares, né, que dependem de uma série de células e mediadores químicos que vão estar intrinsecamente envolvidos na inflamação. Eles vão produzir, vão gerar essa inflamação, que é um sistema inato no nosso corpo, tá? Como eu falei na aula passada, a inflamação ele é um sinal muito importante. Eu falei que existem os sinais cardeais da inflamação, né? Dor, calor, rubor, todos esses fenômenos, eles vão indicar que tem algo acontecendo no nosso corpo, ok? Então vamos ver quem são, né, esses mediadores químicos, essas células que eu já citei na aula passada também, né, as células do sistema imunológico, presente no sangue, as células que compõem o tecido conjuntivo, né, falei dos macrófagos, relembrei, né, dos fibroblastos, plasmócitos, mastócitos, falei todas essas células, tudo bem? Então vamos ver que fatores são esses que também contribuem para a inflamação. Quais seriam esses três sistemas envolvidos, né, para gerar a inflamação? Temos os três aqui, né, no nosso slide mostrando. Primeiro é o sistema complemento, vamos ver quem é. Segundo, sistema das cininas. E terceiro, sistema de coagulação, fibrinólise. Primeiro é o sistema complemento, nós iremos falar, né? Ele é muito importante quanto à imunidade nata ou inata, né? Que é uma imunidade que nós já possuímos desde o nascimento. Nós já nascemos já com essa imunidade. E o sistema complemento da mesma forma, tá? Esse sistema complemento, ele possui fragmentos proteicos, tá? Presente no nosso plasma sanguíneo. Dentre esses fragmentos proteicos, primeiramente nós iremos listar aqui esses dois, que é as proteínas C3A e C5A. O que elas vão realizar? O que elas vão fazer? Elas vão estimular a liberação de histamina, né? Aquela mesma histamina que está presente dentro dos mastócitos, que eu já falei que é a célula presente lá no tecido conjuntivo, e a histamina que também está presente dentro dos eosinófilos, que é aquela célula imunológica presente no sangue, que vai estar envolvido nas reações alérgicas e situações parasitárias também, ok? Então, esses fragmentos presentes no nosso plasma estimulam a liberação dessa histamina, tá? Lembrando, né, qual a função da histamina? Ela é um excelente vasodilatador. Olha só como é um efeito em cascata, gente. Uma coisa vai estimulando a outra até gerar a inflamação. Dentro desses fragmentos proteicos, né, elas são chamadas de proteases plasmáticas, como está aqui no título, tá? Existem 20 proteínas, fragmentos daquele que eu acabei de citar anteriormente, C3A, C5A, tá? Então, temos aqui 20 proteínas plasmáticas que atuam na imunidade para a defesa contra agentes microbianos e culmina com a lise de micróbios. Lembra que lise é a quebra, a destruição deles, ok? Os componentes do complemento presente no plasma, sob a forma inativa, são numeradas de C1 até C9. Só voltando aqui o slide, ó. C3A e C5A é um desses fragmentos proteicos dentro dessas classes listadas aqui, ó.
dentro das C1 até a C9. Lembrando que vão formar 20 proteínas plasmáticas envolvidas nesse sistema complemento. É importante vocês gravarem isso, porque cada fragmento proteico, né, elas vão atuar como proteases plasmáticas, como enzimas para poder estimular alguma coisa. Tá bom? Anteriormente, aquelas C3A e C5A vão estimular a produção, a liberação da histamina. O restante, vamos ver aqui algumas importantes na aula de hoje, né? Vão ter outras funções. Vamos ver. Olha só como é importante. Ó. C3A, que eu já falei. C5A, já falei também. E surgiu uma terceira aqui, ó, C4A. As três promovem, ó, permeabilidade vascular. Já falei muito nas minhas aulas do que é permeabilidade, né? Que é o quê? É quando o endotélio ele, ó, se separa da célula vizinha, do endotélio vizinho, para poder permitir a passagem do conteúdo que está dentro do vaso sanguíneo. Não é isso? Lembrando, tá? Que ela também, essas duas aqui, C3A e C5A, elas atuam realizando a produção, liberando, né, a produção de histamina. Olha só. Então, além dessas duas atuarem na produção, liberação de histamina, elas atuam também na permeabilidade vascular, junto com essa nova fragmento de proteína aqui, que é o C4A. Ok? Lembrando que quando eu tenho duas células unidas, né, justapostas, que nós falamos, vizinhas, bem coladinhas, elas estão coladas ali, unidas por proteínas, que nós chamamos de integrinas e claudinas. Ok? Claudinas, esse é o nome de uma das proteínas que unem as células, principalmente no endotélio, lá no vaso. Então, essas macromoléculas, elas vão atuar, tá, na degradação, na quebra dessas integrinas e claudinas, fazendo com que as células endoteliais se separem. É esse fenômeno que faz com que os vasos sanguíneos se tornem permeável, permite a passagem, tá, no caso ali da saída de líquido do plasma e das células que nós já vimos através da diapedese, ok? Essas três macromoléculas também, fragmentos de moléculas, desculpa, eles também vão atuar na vasodilatação através da histamina, como eu falei para vocês, lá nos mastócitos. Lembra que o mastócito está lá no tecido conjuntivo? Essas proteínas, quando saem lá da corrente sanguínea, porque já teve a permeabilidade vascular, ele vai para o tecido. Quem está no tecido mastócito, eles entram em contato com a membrana celular do mastócito e faz com que ele degranule. Quando ele degranula, ele vai liberar a histamina e a heparina para atuar novamente no próprio vaso. Olha só, é um feedback, ok? É um ciclo, né, de interação de componentes bioquímicos, ok? Um outro fragmento de proteína é o C3b. Ó, eu tenho o C3A e eu vou ter o C3b. O C3b, ele vai o quê? Estimular as células que realizam esse fenômeno a fazer fagocitose. Quem está no tecido e está no sangue que faz fagocitose? No sangue é o monócito, no tecido conjuntivo é o macrófago. E no tecido conjuntivo eu tenho aquele micrófago que eu falei na aula passada, que são os neutrófilos. Os neutrófilos estão no sangue, vai para o tecido conjuntivo, né? Principalmente na inflamação aguda, eles são os primeiros a chegarem, né? E eles vão ter que ser estimulados também a fazer fagocitose. Esse C3b, esse fragmento proteico, atua nessas células fagocitárias, a realizar essa função. O C5A, que eu já falei, né? Lá em cima, falei no slide anterior, além dele realizar essas funções que eu já citei aqui, permeabilidade vascular, vasodilatação, né? Ele também confere, ele sozinho, tá, gente? Ó, ele confere a adesão, tá, leucocitária. O que é a adesão leucocitária? Aquela ação que os leucócitos, quando eles migram do centro do vaso para marginalizar, quando eles saem lá do centro do vaso para ir para a periferia, para ele colar no endotélio. Então, aderir, né? A palavra certa. Quem atua fazendo isso? O C5A. Ele atua também na quimitaxia para neutrófilos, monócitos e eosinófilos. O que é quimitaxia? Ele sinaliza que aquele local
tá? É naquele local que essas 3 células têm que realizar diapedese, ou seja, elas têm que migrarem para o local da infecção. Terminamos aqui o sistema complemento, vamos para o segundo tipo de sistema que atua na inflamação, que é o sistema das cininas. Então, ela envolve principalmente essa proteína aqui, que é a bradicinina. Ó, é uma proteína que também aumenta a permeabilidade vascular. Gente, preste atenção. No corpo humano, várias substâncias atuam realizando a mesma função. Eu não falei dos fragmentos proteicos C3A e C5A, que promove permeabilidade vascular? A bradicinina também. Ó. Já é um outro uma outra proteína que vai atuar fazendo a mesma coisa. Isso é importante, tá? Para a ação e função do nosso sistema de defesa do corpo humano. Tá? Então, ele vai atuar também aumentando a permeabilidade vascular e também fazendo a vasodilatação. Ok? Temos aqui, onde que surge essa produção, essa liberação dessa bradicinina? Nós temos uma ativação, tá? De um fator genético chamado de fator de Hedman, tá? Esse modo de ação libera a bradicinina, que aumenta a permeabilidade vascular, como nós já vimos, e a vasodilatação. Porém, a bradicinina ela é rapidamente inativada por uma enzima chamada de quinase, uma enzima para inativar ela. Então, ela tem uma curta duração. Então, aquilo que eu falei, existem várias proteínas, várias substâncias, moléculas, que atuam para realizar as mesmas funções que outras, só que umas é mais lenta, outras são mais curtas. No caso da bradicinina, né, que ela faz parte do sistema das cininas, ela é uma molécula que ela realiza a função dela muito rápido, ela tem curta duração. Bom? O terceiro tipo de sistema é de coagulação, né? Da fibrinólise. Ó, lembra que a lise é quebra da fibrina. Tá? Por isso que é fibrinólise. Ó. Tem estreita relação com os fenômenos vasculares e também na inflamação, principalmente com a participação dessa proteína aqui, ó, que é a trombina, porque na formação final dela vai formar a rede proteica de fibrina, tá? Que é aquela proteína responsável pelo coágulo, né? Então, eu falei sobre coagulação para vocês já, tá? Quando eu falei de alterações circulatórias, eu falei que existem os mecanismos para tamponamento, né? No caso de uma hemorragia, que é o sistema de coagulação que nós temos inato no nosso corpo. Então, nós temos a formação da trombina, fibrina e plaquetas. Beleza? Então, eles não atuam sozinhos, eles atuam em conjunto para atuar o coágulo, a formação do coágulo, para que a homeostase do leito circulatório fique 100% equilibrado, ok? E temos a plasmina, tá? Que ela tem efeito contrário à trombina. Ela é responsável, no caso a plasmina, pelo sistema fibrinolítico, ou seja, a degradação do coágulo. Tá? Ela faz o contrário da trombina. A trombina vai gerar fibrina para formar o coágulo, a plasmina já é responsável pelo sistema fibrinolítico, a lise, tá? Para degradar o coágulo. Por quê? Quando forma um coágulo, ele não pode aumentar de tal maneira, senão gera uma trombose. Lembra disso? Então, um indivíduo, né, que tem problemas trombocíticos, com tromboses, né, ele pode ter um problema nessa proteína aqui, que era para degradar o coágulo e não consegue. Tá bom? São vários fatores para gerar um coágulo. Um deles é aqui também, é na problemática produção de plasmina. Ok? O sistema de coagulação, por sua vez, ele também é ativado pelo fator Hedman, tá? Um fator genético. Ele vai converter o fibrinogênio em fibrina através da ativação da trombina. Lembra que eu tenho a trombina, tá? E vai ser ativada essa trombina. Quando ela é ativada, ela transforma-se em fibrinogênio e, por sua vez, vai formar as redes proteicas chamadas de fibrina. A fibrina, que é a fase final para fazer o tamponamento juntamente com as plaquetas, tá?
no local aonde possa haver uma lesão vascular, uma abertura de vaso sanguíneo para fazer a coagulação. Tá bom? Nesta conversão, são formados fibrinopeptídeos que agem na permeabilidade vascular, quimiotaxia para neutrófilos. Eles atuam, só a presença desses componentes, trombina, fibrinogênio, fibrina, eles atuam, tá? Já para que o vaso se torne permeável, e também ele já sinaliza, olha só, ele já serve como um sinalizador para neutrófilos aparecerem nesse local. Olha só como é interessante. Viu que nós temos vários fatores para sinalizar para os neutrófilos? Eu mostrei que aqueles fragmentos de proteínas, no caso o C5A, ele também atua fazendo quimiotaxia para neutrófilos. Tá bom? Então, viu aí como vários fatores participam ao mesmo tempo. Esses três sistemas formam os chamados mediadores derivados de proteínas plasmáticas, tá? Pois, o nome já está falando, estão presentes no plasma sanguíneo. A inflamação e os fenômenos vasculares também vão depender de mediadores derivados de células. Então, o que eu falei agora, até desses últimos slides, foram fatores que estavam presentes no plasma e atuaram no vaso sanguíneo. Tá bom? Agora nós vamos ver mediadores químicos, fatores, que são produzidos por células, tá? Derivado de células. Olha como é interessante o corpo humano, tá? E bem complexo. Então, mediadores, derivados de células. Quais seriam essas células que secretam esses mediadores? Todas que eu já falei para vocês, os plaquetas, os leucócitos em geral, macrófagos, linfócitos, plasmócitos, etc. Aquelas células lá do tecido conjuntivo, né? Fibroblastos, né? O macrófago que está lá presente, já está aqui também, falando dele, tá? E o próprio endotélio. Por isso que eu chamei a atenção para vocês desde a aula de anatomia, chamando a atenção para esse tecido de revestimento vascular, que é o endotélio. Ele está intimamente presente, participante na inflamação em todo momento. Eles atuam, eles são afetados, né, para que haja aquela permeabilidade. Lembra? Eu tenho células endoteliais que se separam, beleza? Então, eles são afetados, mas eles também produzem, secretam mediadores. Para quê? Para sinalizar para as células de defesa chegarem ao foco infeccioso. Olha que interessante. Mediadores químicos, o que é isso, né? Os processos vasculares, aumento da permeabilidade, migração leucocitária, quimiotaxia e fagocitose se fazem por ação de substâncias químicas produzidas pelo organismo localmente ou proveniente da circulação, chamadas de mediadores químicos. Tá? Então, os mediadores químicos são substâncias químicas, tá? Que podem ser produzidas localmente ou, tá, provenientes da circulação, vindo de outros locais, essas substâncias químicas. Tá? E vão atuar para gerar inflamação. Ok? Eles são chamados de mediadores químicos. Eles que a palavra já fala, ele vai mediar, tá, o mecanismo da inflamação. Tá? É como se ele fosse um gerente, gerenciando, tá, todo esse fenômeno. Quais seriam esses mediadores? Já falei, né? Muito, principalmente da histamina. Aí apareceu agora aqui, né, a serotonina. Tá? Os dois atuam fazendo vasodilatação e aumentando a permeabilidade vascular. Esses componentes aqui estão lá no mastócito, estão nos eosinófilos, como já falei para vocês. Tá? Temos esse PAF aqui, que significa fator, tá, de ativação plaquetária. Professor, por que está ao contrário? Porque vem do inglês, tá? Platelet Active Factor, tá? Então, vem do inglês. Fator de ativação plaquetária. E temos aqui os derivados do ácido araquidônico. Olha só, isso aqui é importantíssimo, gente, para os sinais cardeais da inflamação. Esses componentes que estão aqui
chamados derivados do ácido araquidônico, são os componentes envolvidos na dor e na febre, tá? Então, aqueles medicamentos, que eu vou mostrar mais à frente, tá? São os antitérmicos, os analgésicos, eles atuam nesses componentes, nesses mediadores químicos aqui. Tá bom? Olha que interessante. O conhecimento dessas substâncias. Ok? Já falei para vocês que esses sinais são importantes. Ah, estou com uma dor de cabeça. Tem algo errado comigo. Mas quem gosta de ficar com dor de cabeça? Ah, estou com febre. Estou em estado febril. Estou com febre. Né? Então, é um sinal que tem algo errado contigo. Mas, lembrando que a febre, em altas temperaturas, se subir muito, acaba sendo prejudicial para nós também. Lembrando que acima de 40 graus Celsius, né, as proteínas desnaturam. Então, a febre é para eliminar micro-organismos. É um mecanismo de defesa do nosso corpo. Mas ela acaba podendo afetar os nossos componentes, né, que fazem parte das nossas células, do nosso corpo. Então, temos que tomar o quê? Um antitérmico. Aí toma um antitérmico, um analgésico, para eliminar esses sintomas. Mas lembrando que, se você não tratar, não achar o que está ocasionando, lembra que isso são sinais? Se você não achar o que está ocasionando a febre, a dor, passou algumas horas, passa o efeito do medicamento, volta tudo de novo, a febre e a dor. E lembrando que o corpo humano, né, esses fatores aqui, eles acabam ficando insensíveis com o passar do tempo a certos medicamentos, principalmente os analgésicos, né? Então, o indivíduo tem uma dor, toma um analgésico, aí passa o tempo, ele continua tomando aquele medicamento, acaba o medicamento não tendo mais efeito, porque essas moléculas, esses mediadores químicos, acabam também modificando, porque o indivíduo está com um problema, ele está com foco lá infeccioso, algum problema, e ele não foi sanado. Então, ele vai modificar a sua composição química e o analgésico lá não vai ter mais efeito. Aí você aumenta a dose, né? a miligrama, por exemplo. Depois você muda de medicamento, ou seja, muda o componente químico. Tá? Então, nós sabemos que o medicamento mais famoso, né, assim, que é muito forte, em estágios finais de dor, né, quando o indivíduo está muito já, como se diz a palavra, insensível aos medicamentos comuns, é a morfina. Nós sabemos que já existem resistências à morfina. Indivíduos com estágio, né, tem exemplos de tipo de câncer, onde o indivíduo sente muita dor, eles têm que tomar morfina para diminuir essa dor, tá? Mas já existem casos de pessoas nem a morfina tem efeito, olha só, de tanto usar a morfina. Tá bom, gente? Isso é só uma curiosidade dentro aí da bioquímica e farmacologia dos medicamentos. Temos aqui, né, como eu falei, os derivados do ácido araquidônico, vamos falar aqui da prostaciclina, né, que é uma das faz parte aqui dos derivados do ácido araquidônico, ok? Então, a prostaciclina ela vai ter um papel importante na vasodilatação e a prostaglandina E2, ó. Se eu estou chamando a atenção para a letrinha, porque vai ter um outro subtipo de prostaglandina. Ela vai ter, vai ser fundamental no processo de dor, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, hiperalgesia, tá? E o contrário seria o tromboxano. Tá? Se a prostaciclina faz vasodilatação e atua e a prostaglandina na dor, esse tromboxano ele vai ter um efeito contrário, ó, que é um outro mediador químico produzido lá pelo ácido araquidônico, ele vai fazer vasoconstricção, tá bom? Temos aqui a sequenciazinha, como é que são produzidos, ó, metabólitos do ácido araquidônico, tá? Então, dentro da célula, tá? De defesa principalmente, os leucócitos, eles que produzem esses componentes bioquímicos, tá? Ah, professor, só os leucócitos, quais as outras células? Eu listei lá naquele primeiro slide agora, tá? Eu listei plaquetas, o endotélio, eles participam toda nessa produção, mas os leucócitos são os principais para a produção desses mediadores químicos aqui que eu estou falando, tá bom? Então, ó, as prostaglandinas, modo de ação, elas surgem a partir do ácido araquidônico dentro da célula,
por uma via bioquímica chamada da via de ciclooxigenase, tá? Beleza? Ela é bloqueada, essa via, ó, por um analgésico bem conhecido, a aspirina, tá? Só para um pouquinho de história para vocês, né? Ela surgiu, essa aspirina, se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial, tá? Foi produzida por uma grande indústria farmacêutica, que é a Bayer, alemã, tá? Lembra que a Alemanha participou como protagonista nessas guerras, ok? Então, eles criaram esse analgésico que mudou o rumo do mundo, né? As pessoas eram acometidas com dores, né? Exageradas e não tinha um medicamento. Então, criaram, né? No caso, a Bayer, a aspirina, porque ela atua nessa via aqui bioquímica dentro da célula, chamada de ciclooxigenase, impedindo a produção da prostaglandina. Então, o indivíduo acaba não sentindo a dor, ok? Então, temos tipos de prostaglandinas, ó. Temos a prostaglandina E, como mostrei no slide anterior, a prostaglandina D, prostaglandina F, prostaglandina I2, entre outras, tá bom? O que elas fazem? A vasodilatação, o modo de ação delas, potencializa também a formação de edema, tá? Lembrando que o edema é o líquido intersticial, né? O acúmulo de líquido entre os tecidos. Outro metabólito do ácido araquidônico, além, né, da prostaglandina, são os leucotrienos, tá? Eles também têm uma formação dentro das células, só que por outra via. Enquanto a prostaglandina era pela via da ciclooxigenase, o leucotrieno, eles surgem a partir da via bioquímica da lipooxigenase, que é uma outra via metabólica, tá? E presente nos neutrófilos, tudo bem? O principal produto é essa substância aqui, chamada de 5-HEPS, tá? E elas vão atuar, o modo de ação desses leucotrienos vão atuar na quimiotaxia, tá bom? E atua também naquela questão que eu falei para vocês, elas atuam lá no hipotálamo, os leucotrienos, para poder, junto com a prostaglandina, para gerar a febre, o calor, tá bom? Aumentando a temperatura corporal. Aqui é só um esqueminha mostrando, tá? Essa via bioquímica, tá? Dessas substâncias dentro da célula, que tem um ácido araquidônico, tá? Que é uma substância molecular, que ela pode ser ativada e ir para as duas vias, ó, através da via da ciclooxigenase ou da via da lipooxigenase. Quando ela vem para a via da ciclooxigenase, ela vai formar quem? A prostaciclina, a prostaglandina e o tromboxano, né? Que vão atuar lá, ó, fazendo a vasodilatação. No caso do tromboxano, é efeito contrário, né? Ó, ele faz vasoconstricção e aqui as prostaglandinas vão fazer vasodilatação. Tem efeito contrário ao tromboxano, tá bom? Lá, se for seguir agora a via da lipooxigenase, através do ácido araquidônico, ela vai formar, tá, os leucotrienos, tudo bem? Vai realizar essas funções aqui todas, ó. Quimiotaxia, vasoconstricção, broncoespasmo, aumento da permeabilidade vascular, né? Adesão de neutrófilos, quimiotaxia, etc. Bom? Então, cada uma desses mediadores químicos vão ter vias diferentes e ações diferentes. Outro que eu falei era o PAF, né? Além das prostaciclinas, prostaglandinas, leucotrienos, eu falei do PAF, que é o fator de ativação plaquetária ou agregação plaquetária, tá? Eles têm origem de fosfolipídios da membrana, tá? Por ativação de fosfolipases. Então, tem enzimas chamadas fosfolipases que vão degradar os fosfolipídios que fazem parte da membrana. Lembra da aula de citologia que eu falei para vocês da formação e composição da membrana plasmática, né? Que era formada por uma bicamada fosfolipídica, né? Então, essas enzimas aqui, fosfolipases, quebram, tá? esses fosfolipídios e podem liberar esses fatores chamados de fator de agressão plaquetário. Onde eles vão agir? Vão ter um modo de ação, melhor dizendo, vasoconstricção, tá?
e aumento da permeabilidade vascular, ó, 100 a 10 mil vezes mais potente que aquele outro mediador químico que eu citei muito, que é a histamina. Ele é muito mais potente, tá? Aumento da adesão leucocitária ao endotélio e quimiotaxia. Lembra novamente, né, que eu falei para vocês que vários fatores atuam para ter a mesma função. E aqui está outro exemplo, tá bom? Desse fator de agregação plaquetária, que é o PAF. Temos também essas duas substâncias muito citadas dentro da imunologia, tá? Dentro do estudo da inflamação, que são as citocinas e as quimiocinas. Caros alunos, existe uma gama, tá, de substâncias dentro delas. Então, existem diversos tipos de citocinas, diversos tipos de quimiocinas. Tá? Lembra que eu falei lá na aula que eu estava falando sobre adaptações celulares, falei de interleucinas, né? IL-1, IL-2. Então, existe várias. Esse L significa interleucinas, é sigla. Tá? Eles são tipos de citocina, existe uma gama. Cada interleucina vai atuar nos nossos tecidos de forma diferente, tá? Então, no meu pulmão, uma IL-2 vai ter uma função, o IL-2 no meu fígado vai ter outra função. Olha só, a mesma citocina, só que em cada célula do nosso corpo ele vai atuar diferente, tá bom? Então, na inflamação, eles estão presentes lá também, ó, citocinas. Molécula importante na sinalização, como estou falando de inflamação, tá? E vai atuar na sinalização entre células durante o desencadeamento das respostas imunológicas, que pode ativar os macrófagos, monócitos e linfócitos. As quimiocinas também são outros grupos de citocinas, tá? São moléculas que atuam como substâncias quimioatrativas. Elas vão atrair no recrutamento de outras células, tá? Então, as quimiocinas vão atrair, tá? Moléculas para recrutar as células, enquanto as citocinas elas vão sinalizar para realizar uma resposta imunológica. Então, elas vão ativar principalmente os leucócitos, que são as células de defesa. Olha que interessante. E temos aqui, dentro delas, né, que eu já citei muito na aula, desses mediadores químicos, a histamina. Elas estão dentro dos grupos chamados de aminas vasoativas, as histaminas e serotoninas. Onde tem a origem da histamina, já falei para vocês, dentro dos mastócitos, basófilos e eosinófilos, né? Elas são ativadas pode ser ativada através de agentes físicos, trauma, frio, calor, reações imunológicas, anafilatoxinas, proteínas liberadoras de histamina, derivadas dos leucócitos, neuropeptídeos, citocina, tudo isso aqui pode ativar a degranulação de mastócitos e basófilos. Dentro das citocinas eu falei para vocês, né, citei algumas, né, aqui tem a interleucina 1, tem a sigla como IL-1, tá? Fator de necrose tumoral, vem dessa sigla aqui, TNF, tá? Esse TNF ainda tem subtipos, pode ter TNF-alfa, TNF-beta. Então, gente, é um ramo muito complexo, mas muito importante para se estudar, tá bom? Novamente falando, ó, fator de necrose tumoral vem do inglês Tumor Necrosis Factor, por isso que vem essa siglinha aí ao contrário, tá bom? O que elas vão realizar, no caso essas duas aqui, L1 e TNF, ó? Elas vão ativar macrófago por ação de produtos bacterianos, complexos imunológicos, toxinas, lesões físicas, outras citocinas. Tá? Então, a presença dessas duas citocinas faz com que os macrófagos fiquem ativados. Tá? Modo de ação, né? Ó, elas atuam na reação de fase aguda. Tá? Então, ó, olha só as citocinas que fazem. Ó. Elas atuam na febre, produção de febre, mais sono, menos apetite. Então, quando você está resfriado, aquele resfriado brabo, você está com uma infecção e uma inflamação, tá? Aí você gera febre, aumenta o sono e perde a fome, né? Beleza? Perda de apetite, ou sem fome. Quem está atuando isso aí? Citocinas, ó. Bom? Efeitos endoteliais, ó. Mais aderência leucocitária,
aumenta a síntese de prostaglandina. Olha só como é um efeito cascata. Lembra das vias lá da ciclooxigenase? Então, essas citocinas vão dentro das células e ativam essas vias lá do ácido araquidônico para produzir a prostaglandina. Atua na atividade pró-coagulante, então vai atuar lá no sistema de coagulação, que eu já expliquei para vocês, né? Da bradicinina, desculpa, do sistema de coagulação, que é o fibrinogênio e fibrina, ok? Atua nos efeitos fibroblásticos, né? Lá naquela célula que é o fibroblasto, tá? Então ele aumenta a proliferação dessas células e colágeno. Lembra que o fibroblasto que produz o colágeno, ó, mais colagenase e protease, ele também aumenta a produção dessas enzimas para controlar a produção do colágeno. Olha só como uma coisa ativa a outra, galera. Produção de radicais livres também estão intimamente ligados à inflamação. A origem deles são os leucócitos, são liberados pelos leucócitos, tá? São ativados por agentes quimiotáticos e imunocomplexos. Eles atuam, novamente, outro fator que vai atuar na permeabilidade vascular e atua inativando antiproteases. Tá bem? Os fenômenos exudativos que eu já falei muito para vocês, né? Sobre exudato, transudato, vamos falar de novo aqui. Tá? Quais seriam esses fatores que contribuem para o extravasamento de líquidos e proteínas? Eu falei o que era o exudato, transudato. Agora, que fatores vão atuar para gerar a produção? Né? Aumento da pressão oncótica intersticial, tá? Puxando água do vaso para o intestício. Tá? Aqui é fora, aumento da pressão oncótica intersticial, não é dentro do vaso, não. Tá? Eu tenho uma pressão também fora do vaso com a presença de substância. Lembra que oncótica é aquelas proteínas que estão lá fora. Tá? Aquela substância, desculpa, aquela substância rica em proteínas. Então, só que eu estou falando fora do vaso. Ela vai puxar a água do vaso para o intestino. Então, é um outro contribuinte para o extravasamento ali de líquido plasmático para o tecido adjacente. Segundo fator, aumento da síntese do ácido hialurônico. Tá? Essa substância ela é bastante hidrofílica, ou seja, tem afinidade à água. Como é ácido, ele tem uma parte polarizada, olha que interessante a química, ó, contribuindo para que a água saia do vaso para o intestino. Então, por ionização, né, por polarização, tá? Ele vai ter uma parte positiva, a água negativa, e vai se ligar por afinidade a essas substâncias. Tá? E a terceiro fator é a deficiência da drenagem linfática. Tá? Nós temos um sistema linfático que tem a função de drenar o líquido em excesso intersticial. Se nós tivermos algum problema, tá? Anatômico, bioquímico, fisiológico, né? Nesses vasos de drenagem, vai acumular mais líquido intersticial, promovendo aquela patologia que nós já conhecemos como edema. Quarto fator, degradação da substância fundamental, é um fator preponderante, tá? É maioritariamente apolar, que degradando contribui com o aumento da polaridade do líquido intersticial. Então, degradando os componentes presentes na matriz extracelular, que é aquele tecido conjuntivo lá, onde tem as fibras colágenas, elásticas, reticulares, os glicosaminoglicanos, degradando esses componentes, eles ficam mais polarizados, né? E aumentam a sua hidrofilia. Então, a água vai se ligar mais nesse local, gerando edema. E o quinto aqui é a redução da expressão de uma proteína chamada de claudina 1. Tá? Ela reduz, a redução dela também faz com que o líquido saia para o espaço, tecidual, né?
adjacente, para o tecido que está próximo ao vaso. Lembrando que a claudina, eu já citei aqui no slide anterior, ele é a proteína que faz a ligação entre as membranas de células vizinhas endoteliais. Então, eu tenho duas células vizinhas coladinhas uma na outra, e eu falei para vocês que elas têm integrinas, claudinas, lembram? E eu falei que alguma daqueles fragmentos proteicos atuam degradando essas claudinas. Se eu diminuo ela, tá? Degradando ela, consequentemente, eu vou abrir, né, o espaço entre o endotélio, tornando ele permeável. Quanto mais permeável, mais líquido sai, né, gerando ali o exudato ou transudato. Então, esses fatores todos que eu citei para vocês são fatores importantes para a presença e formação do exudato ou transudato no tecido conjuntivo, gerando um edema. Okay? Outro fenômeno exudativo importante é a migração leucocitária, né? Que eu falei que ia deixar para a aula de hoje para falar sobre a diapedese, passo a passo da diapedese, que é a saída dos leucócitos do vaso, do leito vascular, para o local da infecção, tá bom? Então temos aqui uma sequência que esses leucócitos fazem, tá? Passo a passo, para poder sair do vaso e ir para o local, o foco infeccioso. Então, a primeira coisa que ele faz, ó, né? Primeiro, marginação leucocitária, células trafegando na periferia. Na aula passada eu mostrei um corte histológico, onde eu via, tá, na histologia, leucócitos beirando, né, marginalizando o endotélio. Normalmente, eles não fazem isso na circulação normal, tá? Então, na circulação sanguínea, as células, tanto as vermelhas quanto as brancas, né? As hemácias e os leucócitos, eles trafegam no centro, na luz dos vasos. Eles não podem ficar na periferia, porque se eles ficarem na periferia, tanto as hemácias quanto os leucócitos, eles vão aderir. E essa adesão pode gerar problemas, como placa de ateroma, trombose, trombo, né? Ou a migração, uma inflamação. Então, eles trafegam no centro, na luz, até por causa da velocidade. A velocidade é muito alta, né, da circulação sanguínea. Então, essas células passam no meio, no centro. Quando tem uma inflamação, uma infecção, eu falei para vocês que a sequência era o quê? Eu posso ter uma vasodilatação, aumenta a permeabilidade vascular, essa permeabilidade faz que saia líquido, né? O plasma de dentro do vaso vai para o tecido. Essa saída de plasma faz que o fluxo sanguíneo fique lento, que nós chamamos de alentenciamento, e pode gerar uma estase, que é aquela parada do fluxo sanguíneo, ok? Quando isso ocorre, o que ocorre com essas células? No caso, as hemácias não saem do vaso sanguíneo, elas permanecem, mas os leucócitos não. Os leucócitos eles migram para a periferia, ó, marginalizando, formando a primeira ação aqui, tá, da migração leucocitária. Então, eles vão marginalizar, tá, trafegando na periferia. Então, a primeira etapa para eles realizarem a diapedese é isso aqui. Eles marginalizam, trafegando na periferia, beleza? Segundo fenômeno de diapedese, os leucócitos realizam um rolamento, tá? Então, o que eles fazem? Aqui ele pegou o exemplo do neutrófilo, mas os outros leucócitos fazem isso também, tá? Então, o neutrófilo chega na margem da parede do vaso, encosta e se liga com uma proteína chamada selectina, permitindo a ligação entre ambas as membranas. Essa selectina, quando ligada, tá, ele vai frear o leucócito, rolando na parede endotelial. Olha só que interessante. Tá? Então, primeiramente, ele marginaliza, segundo, ele rola. Quem faz ele rolar? Essa proteína aqui, ó, que é a selectina, que ela vai atuar como um freio. Tá? Ela vai diminuindo a velocidade, tá? E ela que faz a adesão também. Por enquanto ela está aderida, a célula já se aderiu. Só que ela não está parada, ela está rolando, ok? Vamos para a terceira função. Deixa eu só mostrar aqui na imagem, né? Que é a mesma imagem que eu mostrei na aula passada. Ó. Eu tenho aqui alguns leucócitos no centro, mas ó, uma grande maioria aqui, ó, já fazendo um rolamento, ó, marginalizando e rolando. E aqui fora já o tecido conjuntivo, o tecido adjacente. Isso aqui é o vaso sanguíneo.
Esse círculo aqui é um vaso sanguíneo, tá? Aqui é tecido adjacente, fora do vaso. Isso aqui tudo, essas células todas aqui, são leucócitos, que já realizaram a diapedese, beleza? Então, marginaliza e faz o rolamento, beleza? Eles estão o quê? Sendo freados por aquela proteína chamada selectina. Grave esse nome, tá? Terceira função, terceira etapa, melhor dizendo, adesão. Ele tem que se aderir para poder passar para o outro lado. Então, o neutrófilo finalmente gruda na célula endotelial através de outras proteínas de membranas chamadas de integrinas. Então, quem vai grudar, quem vai aderir firmemente o leucócito ao endotélio, essa outra proteína chamada de integrina. Então, voltando. Primeiramente, a célula marginaliza. Segundo, ela faz o rolamento. Quando ela faz o rolamento, ela começa a frear. Quem começa a frear ela é a selectina. Depois, ela adere, ou seja, ela para de vez e adere. Quem adere ela firmemente? As integrinas. Tudo bem? E o último passo é a diapedese, tá? Que é o neutrófilo atravessando o espaço entre uma célula endotelial e outra, chegando ao lugar que está acontecendo a inflamação. Olha só que interessante, tá? Aqui nesse esqueminha mostrando aí, ó, passo a passo é isso, né? Aqui é como se fosse dentro do vaso, aqui a parede do vaso com as células endoteliais, aqui é fora do vaso. É o espaço intersticial, tecido. Beleza? Ele tem que sair daqui para cá, que é o foco infeccioso. Então, aqui é a luz do vaso. Primeira coisa que ocorre, né, é para realizar a diapedese, ele marginaliza, ele sai do centro e vem para a periferia. Quando ele vem para a periferia, ele começa a rolar. Quem faz esse rolamento? As selectinas que eu falei para vocês. Ó. Ele começa a frear e rolar firmemente. Quando ele vai chegar a um ponto aonde ele vai aderir essas proteínas aqui, ó, chamadas integrinas, ó, ele vai se ligar a um ligante de integrina que o endotélio já tem. Ó. Aqui, ó, é como se fosse uma chave e uma fechadura. Tá? Na membrana do leucócito eu tenho integrina, na membrana do meu endotélio eu tenho um ligante. Ele vai ó, se encaixar lá. Vou botar aqui nesse esquema aqui, ó, totalmente encaixadinho. Parou, a célula parou. Quando ele para, ele encontra um espaço entre as duas células aqui, ó, volta aqui nesse esquema, ele começa a migrar, fazer o que nós chamamos de diapedese, ó, pronto, já foi para o local da infecção, da inflamação. Isso, tá, são as etapas da diapedese. Gravaram? Muito interessante, né? Aqui, novamente, vai mostrar vários exemplos, tá, gente? Aqui no maior aumento, mostrando a célula, tá? Aqui o endotélio, aqui a célula de defesa, mostrando a selectina. Aqui são as moléculas onde a selectina podem se ligar, né? Que é chamado de glican, VCAM1, tá? A integrina também vai ter os ligantes dela, lembra? Vão se ligar para aderir. No caso, a selectina é para fazer o rolamento, né? E frear, e a integrina é para aderir firmemente. Tudo bem? Aqui é só para mostrar as moléculas de membrana das duas células, ok? Aqui novamente mostrando, tá? Esse rolamento e as moléculas de adesão, tá? Selectina e integrina, beleza? E vamos relembrar sobre o processo de fagocitose, que eu já falei em várias aulas, né? Quando eu falei aula de tecido conjuntivo, quando eu falei de sangue, agora falando aqui de inflamação, tem que falar de novo. Isso é para inculcar e vocês ficarem incutidos aí na cabeça de vocês e não esquecerem, né? Então, fagocitose, né? Elas têm um processo aqui, primeiramente, de reconhecimento, englobamento, formação de fagossomo, degranulação e a exocitose. Né? Ó, fagocitose, primeiramente, o reconhecimento. Os micro-organismos são reconhecidos por quem? Pelos neutrófilos, que nós chamamos de micrófagos. Lembrando que ele é muito mais numeroso quando comparado com os macrófagos. Macrófago, o nome já fala, né? São células grandes, porém menos numerosas. As únicas células que fazem fagocitose são elas, tá? Até o momento que nós sabemos. Neutrófilos e macrófagos. Beleza?
Os macrófagos, quando são revestidos por um fator natural do soro, chamado de opsoninas IgG e C3b, eles ficam ativados e vão fazer o quê? O reconhecimento para seguir as etapas da fagocitose. Falei disso lá quando eu falei de fragmentos, né? Que a C3b ela ativa o macrófago para fagocitar. Primeiramente é reconhecer, né, o que ela quer fagocitar. Segundo, é adesão. As partículas opsonizadas aderem aos receptores específicos na superfície de macrófago e macrófagos para IgG e C3b. Então, vai se aderir. Segunda etapa aí da fagocitose. Terceira, ingestão. Ó. As células fagocíticas ou fagocitárias, tá? Elas produzem caracteristicamente esse fenômeno que nós chamamos de pseudópodos. Lembra que eu falei já disso nas minhas aulas? Pseudo significa falso, podos, pés, falsos pés. A célula não tem pé, mas ela tem membrana. Ela como se fosse projetando a membrana plasmática para poder capturar, envolver, fagocitar o que ela quer ingerir, beleza? A membrana limitante do vacúolo fagocítico se fusiona com a membrana limitante dos grânulos lisossomais dos leucócitos. Então, vai gerar uma descarga de conteúdo dos grânulos com a saída de enzimas hidrolíticas. Então, quando ele ingere o produto, a célula fagocítica, ele vai formar um fagossomo, lembra? Esse fagossomo é uma esferazinha com um produto e essa esfera, que é o fagossomo, vai se chocar com a membrana daquela organela cheia de enzima, que é o lisossomo. Lembra que o lisossomo é cheio de substâncias hidrolíticas, hidrolases, né? E vai fazer isso aqui, liberar essa descarga de hidrolases e degradar a substância que foi fagocitada. Beleza? Posteriormente, isso, por mecanismos bactericidas, dependente de oxigênio, sistema de peróxido de hidrogênio, se H2O2 significa peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, tá? Que é o nome mais conhecido desse componente químico, tá? Eles atuam eliminando as bactérias, tá? Por que eu estou chamando a atenção das bactérias? Porque geralmente os micro-organismos fagocitados são bactérias, na sua grande maioria, tá, gente? Beleza? Então, nós vamos ter um sistema lá de peróxido de hidrogênio com ação bactericida. Por mecanismo bactericidas independentes de oxigênio, tem outros, um aqui é dependente de oxigênio, esse aqui é na ausência de oxigênio, vai ter outro fator bactericida, que é o íon hidrogênio, enzima lisossima, proteínas catiônicas ricas em arginina e lactoferrina, que são substâncias que na ausência de oxigênio vão degradar e destruir bactérias. Bom, olha só como é bem complexo esse fator também de fagocitose. Bom, que são os esqueminha mostrando, tá? Lembrando, o mecanismo é o mesmo, como se fosse a chave fechadura, tem que ter o reconhecimento, tá? Dessas moléculas, tá? Quando eles se encaixam, ocorre a adesão, ele faz o engolfamento ou a fagocitose, tá? Isso aqui são sinônimos. Ele começa a englobar a partícula que ele quer fagocitar, beleza? Formação de fagolisossoma, aqui ele já está fechando aqui já. Isso aqui são aqueles pseudópodes, primeiramente, né? Depois ele vai fechar aqui e formar o fagossomo. Só que aqui no esquema ele já botou o fagossomo já interagindo com o lisossoma. São essas bolinhas aqui. Os lisossomos são cheios daquelas enzimas que eu citei anteriormente para vocês para degradar o material que foi fagocitado, para degradar ele. Então, começa a ser degradado aqui. Tá bom? O conjunto do fagossomo com o lisossomo é chamado de fagolisossomo. Isso é uma questão de nomenclatura, tá, gente? Aqui a etapa, de novo, desse esqueminha. Fagocitose de uma célula inimiga, fusão de um fagossomo e um lisossomo em dois, aqui. Enzimas degradam a célula inimiga, né?
Quarto, fragmento de células inimigas, já foi degradado. Quinto, liberação dos fragmentos, que nós chamamos de exocitose. Aqui já é o fator de exocitose. Ele libera as substâncias para fora da célula fagocítica. Tá? E resultado da inflamação. Né? Eu falei lá na aula passada que tudo isso que eu falei para vocês, esse mecanismo complexo, ele é comum da inflamação aguda, mas acontece na inflamação crônica. O que vai diferenciar, lembra para vocês, é o tempo, né? Só para relembrar para vocês, a inflamação aguda é mais rápida, leva algumas horas e poucos dias, até 72 horas, 3 dias, né? Falei para vocês. E as células envolvidas, neutrófilos são envolvidos e linfócitos, desculpa, neutrófilos e macrófagos estão envolvidos na inflamação aguda, tá? E a inflamação crônica já é o quê? Já aquela inflamação de longa duração, vários dias, semanas, anos, pode levar até a vida toda. E as células envolvidas na crônica é diferente da aguda. Quem vai estar envolvido são os linfócitos e os macrófagos, tá bom? Então, o resultado da inflamação, regeneração, se vai ter a proliferação das células da mesma origem, das células que estavam presentes em aquele parênquima. Então, eu tive uma lesão, por exemplo, né? Uma lesão, uma ferida, uma ulceração, né? Tive todo esse processo de inflamação que eu falei para vocês, consegui eliminar o foco todo que estava ali, de inflamação, todo o agente infeccioso, e o tecido, dependendo do grau da lesão, do estágio da lesão, as células daquele tecido tendem a regenerar semelhantemente àquela do parênquima que era antes. Tá? Por isso que eu estou chamando a atenção, depende do grau. Tá? Se for uma lesão muito profunda, né? Dependendo do que foi, né? Se for queimadura, o que seja, né? Isso vai influenciar nessa regeneração e também na cicatrização, que é o quê? Acontece quando se teve uma lesão tecidual, com muita necrose, né? Que é aquela morte celular, que tem inflamação, beleza? Tecido conjuntivo, ó, com proliferação de tecido fibroso, fibroblástico, que pode levar a uma perda da função. Então, tem cicatrizações que o órgão ele cicatriza, porém pode perder aquela função que ele tinha antes, tá? E agora a inflamação crônica, eu falei que é curtinha, tudo isso foi inflamação aguda, né? Mas a inflamação crônica, o que caracteriza o fim da inflamação? Alterações dos receptores celulares, apoptose dos leucócitos, lipoxinas, metabólitos do ácido araquidônico, formado a partir da enzima lipoxigenase, macrófago do tipo 2, a presença dele na inflamação, vai indicar que é inflamação crônica, tá? Com propriedades inflamatórias. Ela tem duração prolongada, como citei para vocês, semanas ou meses, anos ou a vida toda. Normalmente segue-se a uma inflamação aguda, mas aquilo que chamei a atenção no primeiro dia de aula, pode iniciar de modo insidioso e assintomático. O indivíduo pode apresentar diretamente uma inflamação crônica sem ter passado por uma inflamação aguda. Se caracteriza pela presença de linfócitos, olha que eu chamei a atenção, e macrófagos. E isso aqui também, gente, ó, proliferação celular, porque foi um local que foi muito degradado. Então, aparecem linfócitos, macrófagos e uma proliferação celular naquele tecido, tá? Uma fibrose, que é o nome correto. A progressão para a inflamação crônica ocorre quando não é possível resolver a resposta inflamatória aguda. Ó, por quê? Pela persistência do agente agressor, a gente não conseguiu eliminar ele na inflamação aguda, ou por interferência no processo normal de uma cura. Tá? Então, algum fator que não permite que cure. O tempo vai passando e se transforma em inflamação crônica. A inflamação crônica ela segue-se sempre após a fase exudativa. Eu chamei a atenção para vocês isso na aula passada. Né? Se eu tenho uma exudação, ainda é inflamação aguda. Acabou o exudato, eu já vou entrar numa inflamação crônica. Tá? Isso se o agente infeccioso não foi eliminado. Tá? A inflamação aguda é basicamente uma reação vascular. A crônica é uma reação celular proliferativa. Essa é uma diferença também importantíssima. Né? Todos esses fenômenos que eu dei na aula passada e até hoje que eu terminei, né? Eu falei muito de fatores, né? Vasculares, viu? Endotélio, plasma, né? De leucócitos, todos eles atuando no vaso sanguíneo. Já a inflamação aguda não, ela é muito proliferativa. Já está ali, já não sai mais nada do sangue.
Não sai mais nada do sangue para atuar na inflamação crônica. O que já saiu está lá para poder combater a inflamação crônica. Tá? Origem de inflamação crônica, infecções persistentes, por exemplo, ó, bacilos, principalmente da tuberculose, não está aqui, mas tem o da hanseníase, tá? Também. Doenças fúngicas, como a esporotricose, eu chamo muita atenção para essa doença nas minhas aulas, tá? Eu tenho uma amiga que trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, ela trabalha no setor de fungo, tá? É uma doença emergente, uma doença que é muito comum no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, e negligenciada, tá? Ela é conhecida também como doença do jardineiro ou da arranhadura do gato. Ela é muito comum no gato, a esporotricose, tá? Gatos, por eles eles escondem as fezes deles, né? Cavando na terra. Então, esse fungo ele vive na terra, no solo. Então, como os gatos cavam para esconder as fezes, acabam ficando nas suas unhas. Então, quando eles vão ter o coito, né? Deles, que é animalesco, quem já viu gato, né? Tendo relação sexual, já viu como que é animal, né? A questão deles lá. Então, ele finca as garras na fêmea e pode transmitir, tá? E é uma lesão que a ferida não cicatriza, ela fica com aquela ferida aberta e não fecha, tá? Difícil diagnóstico, beleza? Esses gatos também brigando, né? Um macho com o outro, eles mordem o outro, arranham o outro, e tem humanos que podem ser acometidos. Quem tem gatos em casa, geralmente é comum casos assim, que podem ser acometidos através de mordidas, ou o gato arranhar o próprio dono, sei lá, um indivíduo, e acometer essa doença. Então, aqui no Rio de Janeiro, vários casos que médicos não conseguem diagnosticar, tratam com antibióticos, né? Como tudo na vida, dá antibiótico para o indivíduo, e antibiótico para fungo é um alimento. É um alimento. Tá? Ele fica doido, manda mais. Tá? Então, fungo trata-se com antifúngico, não antibiótico. Beleza? E quando não se sabe dessa questão, tá? O único local no Rio de Janeiro para conhecimento e tratamento é na Fundação Oswaldo Cruz, principalmente no laboratório dessa minha amiga. Ok? Então, o tratamento dura 6 meses com antifúngico. Olha só. Tá bom? Continuando, a exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, né, como a sílica, a aterosclerose, o indivíduo autoimune também podem ser origens de inflamações crônicas. Tá? As células presentes na inflamação crônica proliferam, como eu falei para vocês, basicamente células mesenquimais, fibroblastos, células endoteliais, macrófagos e os linfócitos, como eu falei para vocês. Aqui aquele mesmo esqueminha do início da aula, mostrando, tá? Como é a participação de macrófagos na inflamação crônica? Ó, extravasamento para o local da lesão, através de moléculas de adesão e mediadores químicos na forma de monócito. Lembra que ele está no sangue, ele é monócito. Quando ele sai do sangue, da corrente sanguínea vai para o tecido, ele se transforma em macrófago. Tecido extravascular, macrófago, célula fagocítica, ela está ativada. Vai realizar aquelas funções que eu mostrei em slides anteriores para vocês, as etapas da fagocitose. Elas são responsáveis por grande parte da injúria tecidual. Tá? Ó, como é a ativação de macrófagos? Níveis aumentados de enzimas lisossômicas, espécies reativas de oxigênio, chamada de nitrogênio. Tá? Produção de citocinas ativa o macrófago, mostrei para vocês quando eu falei de interleucinas. Tá? Aquele TNF, IL-1, eles ativam macrófagos. Ó, tá? Fator de crescimento é aquele TNF que eu falei para vocês. Produtos tóxicos ativam macrófagos, proliferação de fibroblastos também pode ativar, tá? Deposição de colágeno e angiogênese. Angiogênese é a formação de vaso sanguíneo. Tudo isso são fatores para ativar macrófagos. Ó, aqui está mostrando como ele vai para o tecido, ó, que ele é monócito no sangue, realiza todo aquele processo de apedese que eu mostrei para vocês, foi para o tecido, virou macrófago. Tá lá, macrófago ativado. Beleza? Ele provoca isso aqui. Olha o que ele provoca. Ó. Injúria tecidual e fibrinose. Tá? Além da fagocitose. Beleza? Inflamação aguda, irritante é eliminado, macrófagos desaparecem. Inflamação crônica, eu tenho acúmulo de macrófagos. Olha só qual a diferença. Mais outra diferença entre as duas.
as duas inflamações, tá bom? Ah, isso aqui é importante mostrar, tá? Formação de granuloma. Deixa eu ver o que vai falar aqui, ó. Granulomas, ó. É um acúmulo microscópico de macrófagos que se transformam em células semelhantes às epiteliais, cercadas por um colar de leucócitos mononucleares, principalmente os linfócitos. As células epitelióides podem se fundir e formar células gigantes. Então, o granuloma, ele é muito... É um sistema de defesa oferecido pelos macrófagos muito comum em doenças pulmonares, principalmente pelo bacilo de Koch. É muito comum encontrar granulomas em pulmão, tá? Que é um anel, né? São grumos de macrófagos circundado por linfócitos, um anel de linfócitos. O que acontece com esses linfócitos? Eles mudam a sua forma, né? Ficam características de epitélio e se calcificam. Quando eles se calcificam, eles morrem, tá? Morrem. Quando eles morrem, eles acabam o quê? Degradando o tecido daquele local. Ah, professor, mas do nada ele faz isso? Não, ele faz isso em volta do agente infeccioso, no caso do bacilo de Koch, do Mycobacterium tuberculose. Estou dando exemplo do Mycobacterium tuberculose porque ele é muito comum, granuloma, tá? Mas, como eu falei, na Hanseníase ele também faz isso, granuloma, entre outras doenças. Então, o granuloma é isso. Os macrófagos envolvem o agente infeccioso, vem os linfócitos ao redor, fica ali como se fosse general e calcifica-se tudo. Só que tem um problema, como eu falei, calcifica o tecido daquele local. Como é pulmão, como estou dando exemplo para vocês, pode calcificar, esses granulomas podem ser granulomas em locais de alvéolo pulmonar. Lembra da aula de anatomia do pulmão, né? E fisiologia? O alvéolo pulmonar é o local onde ocorre a troca gasosa, a hematose. Então, se eu tiver muitos granulomas nesses locais, eu posso curar o indivíduo de uma tuberculose, porém ele pode ter uma doença secundária. Tá? Ele vai ter problemas respiratórios decorrente da formação desses granulomas, tá bom? Aí dei exemplo aqui que eu já falei agora. Inflamações granulomatosas, que geram granulomas, ó, tuberculose, lepra, que é hanseníase, sífilis, doenças da arranhadura do gato, que eu falei para vocês, que é a esporotricose, doenças parasitárias, como a esquistossomose, que é a barriga d'água, tá? Ou corpos estranhos, como a silicose, né, que afeta o pulmão, ela também é um dos fatores aí para gerar granulomas. É a imagem aí de um granuloma, isso aqui é um alvéolo normal, ó, esse espaçozinho aqui, ó, esses espaçozinhos aqui é o alvéolo pulmonar. Olha essas coisas aqui, ó, acidófilas. Essas bolas aqui, ó, são os locais calcificados chamados de granulomas. Ó. Olha como esse pulmão está totalmente prejudicado aí com a formação de granulomas. Aqui outras, ó, o anel sendo formado, ó, tá? No caso aqui, esse anel bem característico são os linfócitos. No centro, já calcificado aqui, eram os macrófagos, formando um granuloma, tá bom? Outras células encontramos na inflamação crônica. Linfócitos, como eu falei para vocês, plasmócitos. Vai chamar a atenção mais para os linfócitos, beleza? Temos mastócitos também, neutrófilos podem aparecer, mas só que não é em grande número, muito raro, tá bom? Mais na inflamação aguda. Então, mostrando um plasmócito, vamos passando aqui, mostrando no tecido a diferença do plasmócito, que é o linfócito B, lembra? Quando vai para o tecido se chama plasmócito, vai secretar anticorpo, e o macrófago, aqui a célula como é grandona, aqui é o núcleo dela, aqui é toda ela, macrófago. Aqui é os linfócitos, essas bolinhas aqui. E terminamos a nossa aula de inflamação aguda e crônica, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, uma aula muito complexa, porém importante, tá? Dentro da nossa área da saúde, né? Dos praticantes aí, dos estudantes da medicina, biomedicina, enfermagem, técnica de enfermagem, biólogos, fisioterapeutas, entre outros, nutricionistas. Então, é uma aula muito importante aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima, que vamos falar sobre neoplasias.